Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Roberto Júnior, professor de matemática, e hoje farei alguns exercícios do vestibular da UFMS e do Enem. Essa videoaula ela fará parte de uma playlist de videoaulas do nosso projeto Mundo de Possibilidades da Escola Georgina de Oliveira Rocha. Então, abra seu caderno e bora lá. O primeiro exercício ele é o exercício 53 do vestibular da UFMS. E ele diz o seguinte: um jogo ele é composto por 30 cartas com números de 1 até 30. E 3 jogadores vão jogar esse jogo. O primeiro, André, ele vai retirar as cartas cujos números são múltiplos de 5. O que são os múltiplos de 5? Múltiplos de 5 são todos os números que são escritos como 5 vezes um outro número inteiro. Por exemplo, o menos 5 ele é 5 vezes menos 1. O 0 é 5 vezes 0. O 5 é 5 vezes 1. O 10 é 5 vezes 2. Todos os números escritos como 5 vezes um outro número inteiro, ele é um múltiplo de 5. Porém, são números de 1 até 30. Então, os números que o André, na verdade, vai pegar são os números 5, 10 e assim por diante. Ou seja, o André, no começo do jogo, ele vai retirar um total de 6 números. E o exercício continua. Em seguida, Bernardo pegou entre as cartas restantes, ou seja, entre os números de 1 até 30, exceto esses números aqui, que o André já pegou, ele vai pegar desses números as cartas numeradas com múltiplos de 4. Então vamos listar os múltiplos de 4 de 1 até 30, que não são nenhum desses daqui de cima. Então, o número 4, o 8 e assim por diante. Aqui temos um problema. Bernardo ele não pode pegar o número 20, porque o número 20 ele já foi escolhido pelo André. Então, nos múltiplos do número 4 que o Bernardo vai pegar, a gente não vai considerar o número 20, porque ele já foi escolhido. Então, a gente vai pular para o próximo, múltiplo de 4, 24. Totalizando 6 números também. E por fim, Carlos pegou de todas as cartas restantes as cartas onde os números são múltiplos de 3. Então, eu tenho que olhar todas as cartas de 1 até 30, que não são múltiplos de 5 e nem múltiplo de 4. Ou seja, Carlos pegou os números 3, 6, 9. O 12 ele não pode pegar porque Bernardo já pegou ali em cima. Então ele vai para o próximo. O 15 não pode pegar porque André pegou lá no começo. 18, 21. O 24 não pode pegar porque já foi escolhido. E o 30, que é o último número, também não pode escolher, porque o André já pegou. Então, Carlos pegou um total de 6 números. Beleza. A pergunta final é a seguinte. Após a retirada das cartas por esses amigos, eles acionaram o gerador e um número aleatório de 1 até 30 saiu. A probabilidade de um número sorteado não estar nas cartas retiradas pelos 3 amigos é... Probabilidade, a gente vai lembrar que é uma fração, onde em cima são os casos favoráveis, os casos que a gente quer, e embaixo são os casos totais. Se a gente observar, qual que é o total de possibilidades que tem? São todos os números do jogo, ou seja, 30 possibilidades. E os casos favoráveis? Quantos são? O exercício ele pede os números que não foram escolhidos, ou seja, os números que não estão dentro desses conjuntos aqui, ó. Dentro desses conjuntos, eu tenho um total de 18 números. 12 números não foram escolhidos. Se 18 de 30 números foram escolhidos, 12 não foram escolhidos. 12 sobre 30 é a resposta correta. É a probabilidade. Porém, não tem 12 sobre 30 aqui na solução. Então, devemos simplificar essa fração para reduzir os valores do numerador, que é o de cima, e o denominador, que é o de baixo, para chegar na resposta correta. 12 sobre 30 são dois números que eu consigo ter o mesmo divisor. E para simplificar uma fração, basta que a gente divida em cima e embaixo pelo mesmo valor. Toda vez que a gente faz isso, a gente não altera o valor da fração. Olha, por exemplo, o meio, ele significa metade. 2 sobre 4 também significa metade.
Por quê? Eu separei algo em 4 partes e peguei 2. Peguei metade. Separei em 2 partes, peguei uma, também peguei metade. Ou seja, essas duas frações são frações iguais, ou podemos chamar de equivalentes. O que uma fração tem a ver com a outra? Uma fração é um múltiplo da outra. Se eu multiplicar por 2, eu chego na fração da direita. Se eu dividir a direita por 2, eu chego na fração da esquerda. Frações equivalentes têm a mesma solução, o mesmo valor final. Olhando 12 e olhando 30, eu consigo dividir os dois números por 2, consigo dividir por 3 e consigo dividir por 6. Sempre escolham o maior número para dividir, para simplificar. Então 12 dividido por 6 é 2, 30 por 6 dá 5. Ou seja, a solução ela vai ser 2/5, alternativa certa, alternativa E. O segundo exercício é o exercício 47 do vestibular da UFMS 2025. E ele diz o seguinte: 6 amigos compraram os 6 últimos ingressos numerados para uma sessão de cinema. 2 desses ingressos são na primeira fileira. Então, 2 lugares, né, para 2 pessoas se sentarem. As poltronas 9 e 10. Os outros 4 na última fileira. Então, a última fileira, eu vou ter 4 opções de lugares para se sentarem, numeradas de 1 até 4. Essa questão dos números das poltronas, ela não precisa se atentar muito a isso. Esses números de 1 a 4 e 9 e 10 é só o número da poltrona. Não tem nada a ver com possibilidades, já com probabilidade, com nada. Tá? É só um número para identificar a poltrona que eles estão se sentando. Poderia ser qualquer tipo de número, a conta seria a mesma. Esses 5 amigos podem se sentar em qualquer lugar. Porém, André ele não quer se sentar na primeira fileira. Então a gente tem a primeira restrição do problema. André não pode sentar nessas duas aqui. Então vamos atacar sempre na restrição. Todo tipo de exercício que envolve combinação de maneiras distintas de combinar alguma coisa, nós atacamos primeiro a restrição, que é o problema da questão. André não pode se sentar nem na 9 nem na 10. Das 6 pessoas possíveis, eu tenho então 5 opções que podem se sentar na 9. Porque o André não pode, mas os outros 5 podem. Sabendo que eu já tenho uma pessoa na poltrona 9, lembra que quando a gente coloca o número de opções em alguma posição, em algum lugar, é como se a gente já fixasse alguém ali. Então, desses 5 amigos, sentou uma pessoa aqui. Quantos que sobram para a poltrona 10? Sobram 4 pessoas. 4 opções de pessoas. O André não pode se sentar e um já está sentado aqui do lado. Então temos 5 possibilidades para a poltrona 9 e 4 para a poltrona 10. Agora a gente vai na última fileira, onde qualquer um pode se sentar. Eu já tenho um na poltrona 9, uma pessoa na poltrona 10. Eu tinha 5, baixou para 4, vai baixar para 3 opções. Porém aqui o André já pode se sentar. Então são 4 pessoas que podem se sentar aqui. Ok? Eu tinha 5 pessoas nessa. Sentou um. Eu tenho 4 opções para essa. Sentou outro. Sobram 3 opções aqui na poltrona 1. Porém o André ele pode se sentar aqui. Então são 4 pessoas que podem se sentar nesse lugar. Sabendo que sentou-se uma pessoa na poltrona 1, vai sobrar 3 pessoas para 2, 2 pessoas para 3 e uma pessoa para a poltrona 4. Ok? O que a gente fez? A gente separou quantas pessoas podem sentar em cada poltrona. Qual que é o número de opções que a gente tem em cada poltrona. E para descobrir o total de combinações, eu tenho a combinação isolada de cada poltrona. Para descobrir agora a combinação de tudo isso junto, a gente vai utilizar o princípio multiplicativo, tá? Onde a gente pega todos esses valores e multiplica. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui vai ser igual a 24 possibilidades. E na de baixo, 20 possibilidades. Mas eu quero combinar tudo em uma coisa só. Eu não quero isolar a de cima e a de baixo. Eu quero saber o total de possibilidades de tudo. Então eu também vou juntar essas duas opções.
24 vezes 20 vai ser igual a 480 possibilidades. A alternativa certa vai ser a D. Eu queria destacar a diferença do exercício 1 para o 2. O 1, ele pergunta a probabilidade de acontecer alguma coisa. A probabilidade do número ser sorteado. Probabilidade, vamos lembrar de fração, tá? Toda vez, probabilidade. Número de casos favoráveis dividido por número de casos possíveis. Tá? Lembra que vai ter uma divisão. Ou em porcentagem, ou número com vírgula. Nesse segundo caso, ele está perguntando um número de maneiras distintas. Não é mais a probabilidade. E sim, quantas combinações diferentes existem. Ele não está perguntando uma fração. Tá? E essa é a diferença da parte de análise combinatória e probabilidade. Probabilidade vai gerar uma fração, um número com vírgula, uma porcentagem. E a parte de análise combinatória vai gerar um número, que é o total de combinações. Exercício 139 do Enem de 2025. Ele diz o seguinte: 4 candidatos eles vão realizar uma prova de um concurso. Antes de iniciar a prova, os celulares são recolhidos pelo aplicador. Coloca dentro de um envelope e ao final da prova, o aplicador vai entregar os 4 envelopes. De maneira aleatória, já que ele não identificou no envelope quem que era, qual celular era de quem. Aí ele pergunta a probabilidade, olha o que eu falei, probabilidade lembra de fração, é uma divisão, então a gente já coloca uma fração aqui. Alguém vai vir em cima e alguém vai vir embaixo e a gente vai fazer uma divisão aqui. Ou a gente vai encontrar uma fração equivalente. A probabilidade de que todos os candidatos tenham recebido de volta os envelopes com seus respectivos celulares é. Então ele quer saber, entre todas as combinações possíveis, qual a probabilidade dele ter entregado exatamente a certa. Então vamos lá. Temos 4 pessoas. Vamos nomear cada uma dessas pessoas como pessoa A, B, pessoa C e pessoa D. E eu tenho celulares. Olhando para esse exemplo em desenho, qual que é a maneira correta do aplicador entregar os celulares? A maneira correta seria entregar o celular A para a pessoa A, o celular B para B, C para C e D para D. O celular para a pessoa correta. Ok? Então, só existe uma combinação correta de entrega, que é entregar o celular de cada um. Ou seja, a minha fração resultante ela vai ser uma quantidade 1 de resultados favoráveis. Eu só quero uma combinação certa, né, de um total de quantas. E aí que vem o problema. Quantas são as combinações possíveis de entrega desse celular? Eu posso entregar os celulares de diversas formas. Pode ser o celular A para o A, o B eu posso entregar para o C para o B e o D. Ou eu posso entregar o A para o A, o B para o C para o D e o D para o B. E assim eu consigo diversas formas de entregar. Toda vez que a gente quer um número de combinações possíveis, vamos tentar enxergar os casos isolados. Se eu olhar para a primeira pessoa, pessoa A, e eu tenho os 4 celulares disponíveis aqui, eu consigo entregar para ela 4 opções de celular, certo? Então, 4 possibilidades para a primeira pessoa. Lembra que a partir do momento que a gente coloca essas possibilidades, é como se a gente fixasse um elemento ali, fixasse um celular para essa pessoa. Fixou um celular para ela, ela já está aqui com o celular na mão, sobram 3 outros celulares possíveis para a próxima pessoa. Ela segurou o celular na mão, sobram outros 2 celulares para eu entregar, 2 opções. Entreguei o primeiro, o segundo e o terceiro celular, sobra só uma opção, que é o celular que restou. Eu não preciso saber exatamente qual celular foi entregue, eu só quero saber o total de opções de cada entrega. Eu tenho 4, 3, 2 e 1, e eu quero fazer um número de combinações totais. Então basta eu multiplicar todas essas possibilidades isoladas e eu chego em 24. Ou seja, eu tenho 24 combinações de entrega e somente uma delas está correta. Então a resposta final vai ser 1 dividido por 24. Ou seja, alternativa D. Está respondido. O próximo exercício é do vestibular da UFMS 2024
E eu adaptei ele para ficar um pouquinho mais simples e porque eu ainda não tinha passado esse conteúdo nas minhas aulas. Então, bora lá. A quantidade de anagramas, então informação importante, que se pode formar com as letras da palavra jupiá ou jupia, ou seja, que possuem as consoantes juntas, é igual a. Primeiro, o que são anagramas? Anagramas são modos de você escrever palavras com as mesmas letras. Por exemplo, ABC. ABC eu posso escrever como B, AC, como C, BA e assim por diante. E como que eu faço para calcular o número de anagramas de uma palavra? Basta eu entender quantas letras tem nessa palavra e calcular o fatorial dessa quantidade. O que seria o fatorial de 3? 3 fatorial. Basicamente, o número 3, que multiplica por 2 e por 1, que resulta em 6. Todo fatorial é um número multiplicado por todos os seus antecessores até chegar em 1. Existem outros problemas com anagramas. Por exemplo, letras repetidas, né? Junção de duas consoantes, vogais. Nesse exercício, vamos trabalhar só com a junção de consoantes. As letras repetidas a gente deixa para o próximo exercício. Qual que é o problema, então, de ter duas consoantes juntas? Não seria só contar o número de letras, né? A palavra ali, jupiá, são 5 letras, 5 fatorial, dá 120, está respondido? Não. Primeiro, não tem nem 120 aqui na resposta, mas se tivesse, seria um problema. Porque a gente vai lá, conta as letras, coloca 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 120, e a gente responde errado. Por que responde errado? Porque as consoantes são juntas. Então, por exemplo, a própria palavra jupiá não é uma palavra correta, porque as consoantes estão separadas. O que seriam consoantes juntas? Seriam palavras desse tipo ou desse tipo aqui. Então, como que a gente pode resolver esse tipo de questão? Qual que é a sacada? A sacada é entender que já que essas duas sempre estão juntas, o que a gente faz? Vamos considerar como se fosse um único item. Vamos considerar como se fosse um único elemento. Então eu vou ter um elemento aqui, o segundo elemento, o terceiro elemento e um quarto elemento para fazer uma permutação de lugares. Permutação é uma troca de lugar. Tá? Então eu vou considerar que esse J e o P aqui é um grupinho junto, como se fosse uma única letra. Então aqui eu tenho 4 elementos que vão só trocar de lugar. Imaginando que esse grupinho JP é como se fosse uma letra. Então o total de possibilidades desses anagramas aqui é 4 fatorial, que é igual a 24. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá, e nesse caso de baixo, onde o P vem primeiro e o J vem depois? Porque o caso de cima, o J vem primeiro e o P depois. Aí eu posso montar um segundo grupo. Esse segundo grupo aqui é onde se inicia com P e termina com J, que também gera o 4 fatorial, que dá igual a 24. Por quê? Eu considero esse grupinho como se fosse uma letra só, uma coisa só, um segundo termo, um terceiro e um quarto. Eu vou trocar eles de lugar. O cálculo que resolve isso é você contar o número de termos e calcular o fatorial. Tá, então eu tenho 24 combinações possíveis e aqui eu tenho 24 combinações possíveis. O total de combinações que eu tenho, então, é igual a 48. Mas, professor, aqui o JP está no começo, ele pode estar no fim da palavra. Pode estar no fim da palavra. Nessas 24 combinações possíveis, eu já estou considerando, por exemplo, essa daqui. Por quê? Porque eu já estou trocando as letras de lugar. O U estava ali no meio e veio para o começo, o I veio aqui para a segunda posição, e o A que estava lá no final veio para o meio. E o JP, que é um grupinho, ele veio aqui do começo para cá. Então essas 24 combinações aqui, está considerando o JP aqui, o JP aqui no meio, o JP aqui no meio e ele no início da palavra. Então a alternativa correta é a B, 48. Antes de passar para a próxima, eu queria comentar o seguinte. Em probabilidade, em análise combinatória, que é esse exercício que a gente acabou de fazer, existem diversas formas de resolver um problema. Tá? Cada um faz de um jeito. Eu analisei de um jeito, o outro analisou de outro.
O importante é dar o mesmo resultado. Tá? Esse tipo de conteúdo você tem diversas formas de responder uma única coisa. O jeito que eu fiz é o jeito que eu achei mais fácil de explicar. E existem outras formas também. Então, se você conseguiu de outro jeito, se é um jeito que está fazendo contas corretas, com a definição correta, então está tudo bem. E agora, para finalizar com chave de ouro, o último exercício dessa minha videoaula é o seguinte. Questão 148, Enem 2024. Para abrir a porta de uma empresa, cada funcionário deve cadastrar uma senha com um teclado alfanumérico. Alfanumérico lembra de alfabeto, são as letras, numérico os números. Representado nessa figura, eu coloquei a figura aqui embaixo porque ia ficar estranho colocar no meio do exercício. Tá? Então, tem esse teclado aqui, onde tem números e as letras, né? E vai digitar uma senha. Por exemplo, a tecla que contém o número 2 traz as letras correlacionadas A, B e C. Se a gente olhar aqui na tecla número 2, tem essas letras aqui do lado. Essas teclas aqui, ela lembra muito os celulares antigamente, né? Telefone. E os celulares, quando a gente ia mandar um SMS, mandar uma mensagem para alguém, a gente clicava várias vezes em um número. Por exemplo, no 2, uma vez. Clicava 2 vezes, aparecia a letra A. Mais uma vez, a letra B. Mais uma vez, a letra C. Então era assim que a gente fazia para mandar uma mensagem. Então quero mandar uma mensagem A e D. Eu clico no 2 duas vezes e no 3 duas vezes. Tá, prosseguindo. Cada toque nessa tecla mostra sequencialmente os seguintes caracteres. 2, A, B e C. Foi o que eu acabei de explicar. O exercício ele fala que as senhas elas devem conter 5 caracteres, sendo 2 algarismos distintos seguidos e 3 letras diferentes. Então vamos lá. São 2 algarismos. Algarismos são números, tá? De 0 até 9. Então, algarismos. E 3 letras diferentes. Aqui fala distinto e aqui fala diferente. É a mesma coisa, tá? Distinto é a mesma coisa que diferente. Então, 2 algarismos diferentes e 3 letras diferentes. Então, aqui vai a letra, letra e letra. Tá. Então, essa é a nossa senha. Começa com 2 algarismos, termina com 3 letras. Mas, no final do exercício, ele fala que para cadastrar a senha, né, um funcionário, ele só digitou os números 1, 2, 5, 7 e 0. Então, ele só pode usar o 1, o 2, o 5, o 7 e o 0. E as respectivas letras correlacionadas com esses números que eu falei, se houver. Porque no caso do 1 e do 0 não tem nenhuma letra. O número de possibilidades diferentes que esse funcionário tem para cadastrar sua senha é. Então a gente quer saber o número de possibilidades. Lembra que não é probabilidade de alguma coisa acontecer, são possibilidades. Eu vou descobrir então a possibilidade de cada termo isolado e vou juntar tudo com o princípio multiplicativo. Quantos algarismos eu consigo colocar nessa primeira posição? Eu tenho um total de 5 números. Então aqui eu posso colocar 5 opções de números. Se por acaso eu fixei um número aqui, por exemplo, o número 1, eu não posso repetir o número 1 na segunda posição, porque tem que ser números distintos. Então aqui, das 5 opções, eu não posso usar uma. Sobram 4 possibilidades. Beleza. Então 5 diminui 1, 4 para a próxima. Agora as outras são letras. E as únicas letras que ele pode usar são as letras que estão junto com os números que ele pode usar. Então são as letras que estão aqui com 2, com 5 e com 7. Dá um total de 10 letras. 3 aqui, 4 aqui. Então, para a primeira posição aqui de letras, nós temos 10 possibilidades. Para a próxima posição, se eu colocar a letra A, eu não posso usar ela na próxima posição. Então sobram 9 possibilidades. Fixando uma outra letra, por exemplo, a letra J nessa posição, eu não posso usar nem a A e nem a J. De todas as 10 letras, sobram 8 possibilidades. Cada posição da senha tem uma possibilidade, 5, 4, 10, 9 e 8. Para descobrir o total de combinações, juntando tudo isso daqui numa senha só, basta eu multiplicar cada uma das possibilidades isoladas.
Então, 5 vezes 4 dá 20. 10 vezes 9 vezes 8 vai ser igual a 720. E essa multiplicação resulta no número 14.400. Essa daqui é o total de combinações de senha possível. E a resposta correta é a alternativa B. E está feito. Então finalizamos a lista de hoje. Eu creio que essa videoaula vai ficar longa, tá? É a primeira desse projeto, já eu acostumo com as videoaulas, eu acabo fazendo um pouquinho mais rápido. E é isso. Se você for meu aluno, qualquer dúvida, estarei segunda e terça na escola, você pode vir conversar comigo que eu tiro todas as dúvidas, tá? E se você não é meu aluno, pode se inscrever no meu canal no YouTube, pode me seguir no Instagram, tá? Que eu vou estar postando algumas coisas lá também. E se tiver dúvida, pode mandar mensagem pelo Instagram, pode comentar no vídeo do YouTube, que eu tento responder por lá, beleza? E é isso.